agradecer que até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor colocou uma palavra no meu coração hoje. E é uma palavra para apurar o seu discernimento espiritual. Nós precisamos passar a discernir tudo ao nosso redor. Não apenas os ataques do inimigo, invisíveis, mas a forma como ele manipula pessoas ao nosso redor. O apóstolo Paulo disse que a nossa luta, ela não é contra seres humanos. A tua luta não é contra teu pai, contra tua mãe, contra teu irmão, contra tua mulher, contra teu filho, contra teu irmão da igreja, ou contra mim. A tua luta é uma luta espiritual. Mas nós sabemos que essa luta espiritual, ela passa por pessoas, porque o diabo precisa de pessoas para poder cumprir os seus desígnios. E todos nós, diariamente, estamos cercados de pessoas. Eu me cerco de pessoas a semana inteira. E você também, no seu trabalho, na faculdade, aonde você convive, no meio que você convive, seu patrão, seu chefe, seus funcionários, todos nós temos pessoas que lidar diariamente. E nem sempre nós sabemos tudo a respeito dessas pessoas. Até mesmo nos surpreendemos com algumas delas. E hoje eu quero dar aqui alguns sinais de uma pessoa que está sendo manipulada pelas trevas para te atingir, para tocar na tua vida. Eu entendo que Judas ficou 3 anos e meio com Jesus. E nesses 3 anos e meio, ele foi trair Jesus nos últimos dias. Aquilo já estava instalado no coração dele há muito tempo. No entanto, ele permaneceu ao lado de Jesus, até que o diabo realmente o tentou e ele caiu no laço. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata, entregou o nosso Salvador. E como Judas, que traiu alguém que era perfeito em amor, alguém que era perfeito em bondade, alguém que só fazia o bem para as pessoas. Então, aí você começa a pensar, puxa, eu estou bem longe do que Jesus era. Será que as pessoas também não podem fazer que nem Judas, ou até mesmo pior que Judas, contra mim, se fizeram com Jesus? Então, entenda uma coisa, querido. Você precisa orar a Deus e identificar sinais ao seu redor de pessoas que são fingidas e manipuladoras. Quando a Bíblia fala do espírito de Jezabel, esse espírito de Jezabel pode tanto influenciar homens quanto mulheres, que é o espírito da hipocrisia, do fingimento. E entender isso e discernir vai te fazer ter muito livramento de Deus, muita proteção de Deus, ao discernir essas pessoas e se afastar delas no momento certo. Então eu quero que você abra a Bíblia comigo em Romanos 12, verso 9. Olha o que a Bíblia diz nesse texto, Romanos 12, verso 9. Aleluia. Diz assim, que o vosso amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Dissimular é fingir. Muitas pessoas escondem os verdadeiros motivos do seu coração contra você por meio da dissimulação. E a Bíblia diz aqui que o nosso amor tem que ser sem hipocrisia. Hipocrisia vem do termo hipócritos, que significa
ator. Há verdadeiras pessoas que assumem papel de atores, fingem muito bem, dissimulam muito bem. Infelizmente, até crianças dissimulam para enganar os pais, para ter tudo aquilo que elas querem. E o pai que não puxa o freio de mão, acaba sendo enganado. O inimigo, ele tenta afligir a pessoa através desses fingimentos e dessas hipocrisias vindo de outros. E a Bíblia nos dá algumas características de pessoas fingidas, algumas características de pessoas que são usadas e manipuladas pelo inimigo. E o primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês, da primeira característica, é 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. 2 Coríntios 11, 14. Pessoas fingidas são que nem anjos, só não têm asas. Sabe aquela pessoa que você olha para ela e você não vê nada? Ao contrário, ela é tão perfeita. Ela é tão perfeita em tantas coisas. E infelizmente compramos o ser humano pela aparência, pela roupa que veste, pela sua postura, pela maneira de falar. Não julgamos o coração, julgamos o exterior. É por isso que nos enganamos tanto a nível político, porque existe várias maneiras de influenciar as pessoas através de uma boa postura, da cor da roupa, da cor da gravata, da maneira de falar. E isso tem feito com que as coisas não sejam feitas. Por isso nós precisamos sempre pedir a Deus que Deus nos dê um discernimento de águia para compreender todos que estão próximos a nós. 2 Coríntios 11, 14 diz: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Como pode uma pessoa ser tão angelical? Como uma pessoa pode ser tão amável e ao mesmo tempo ser um Satanás? A Bíblia diz que o próprio Satanás, ele se faz passar por anjo de luz para enganar as pessoas. Quantos sonhos eu interpretei de pessoas que estavam sendo enganadas, manipuladas pelas trevas. Uma mãe ontem que veio me procurar na escola de profetas, ela disse assim para mim: profeta, a minha filha, ela brinca com a amiguinha dela em casa, só que ela vê a amiguinha dela e a amiguinha dela não mora com a gente, e ela brinca, ela vê, ela conversa com a amiguinha. Eu disse: irmã, isso não é de Deus, isso não é um amigo imaginário, é algo espiritual que está aparecendo para ela. Há pessoas que são enganadas até mesmo dentro dos sonhos. Certa vez eu interpretei o sonho de uma senhora. Ela disse que o falecido marido vinha no sonho e dizia para ela que ela iria ser muito feliz, que ela iria se virar muito bem sem ele, mas que ela não podia casar, que não queria ver ela na igreja. Aparecia no sonho para ela. Então, é bem como a Bíblia diz, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar a pessoa. E se você não tem um discernimento
daquela pessoa que parece um anjo, mas que por trás ela tem atitudes que a entregam. Só que interessante, pessoas angelicais agradam líderes. Pessoas angelicais agradam patrões. Pessoas angelicais agradam aquele que está lá na frente, mas é só virar as costas que o inimigo ataca. Eu conheci a história de uma mulher que ela era angelical com seu patrão, mas tratava mal a esposa do patrão. Eu vou dizer uma coisa para você: qualquer pessoa que trata bem teu marido ou trata bem a tua esposa, mas maltrata o outro ou fala mal do outro, não serve para andar contigo. O que aconteceu? Ela quase destruiu o casamento deste homem. O diabo, ele usa pessoas dessa maneira, de uma forma sorrateira. Parece anjo, mas é o Satanás. Então, na sua frente é um amorzinho, mas virou as costas, tira a máscara. Entenda, o diabo não só se apresenta como um anjo, mas também como um anjo de luz. Segundo sinal de uma pessoa que é fingida, Juízes capítulo 16, vá lá comigo, no verso 15 e 16. Pessoas fingidas têm coisas no seu histórico que não condizem com aquilo que está falando. Sabe quando a história não bate? A história não bate, o histórico não bate. O passado é um passado ruim, de traição, de deslealdade, de engano, de maldade. Mas agora, ela se aproximou de você para ser seu amigo. Se aproximou de você para andar junto contigo. Juízes 16, verso 15 e 16 diz assim: Então ela lhe disse: Como dizes que me amas, se não estás comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Dalila era filisteia, e os filisteus eram inimigos do povo de Israel. E a Bíblia diz aqui que ela sentia um amor especial por Sansão. Mas ao mesmo tempo, Sansão era arqui-inimigo dos filisteus e logo dela. Se você examinar os antecedentes da pessoa, você vai entender quem ela é. Se Sansão tivesse examinado o histórico, tivesse feito um check-up, sabe, na história dela, na cultura dela, na família dela, ele nunca teria dormido e se encantado por essa mulher. Preste atenção, querido. Uma pessoa, quando ela se converte, ela muda muito. Mas uma pessoa que já é convertida, já está há anos na igreja e não muda, por que ela vai mudar agora que se apresentou para você? Eu acredito que Deus transforma a vida de pessoas. Eu acredito seriamente. Mas eu tenho, sabe,
eu tenho uma pulga na orelha, eu não sei se é por causa das palavras que eu entrego para as pessoas, das revelações, que eu já vi tantas coisas acontecendo, tantas coisas se virando contra pessoas, que para mim a pessoa que acaba, sabe, sendo uma vez fingida, é muito difícil ela mudar, a não ser que ela passe por um grande processo de transformação. Que Deus realmente mude o interior do coração dela. Caso contrário, ela vai continuar sendo a mesma pessoa. Porque há pessoas que se aproximam apenas por interesse. Há pessoas que se aproximam de você porque querem estar perto de você, porque querem tua amizade, mas os antecedentes dessa pessoa não condizem. Os antecedentes dela é que ela não tem amigo nenhum. Cuidado com pessoas que não têm amigo nenhum. Cuidado com pessoas que não têm amizades duradouras. Cuidado com pessoas que nos seus antecedentes há muitas traições, há muito engano, há muita falsidade. Não, mas fulano mudou. Se mudou realmente, tem que mostrar os frutos. Tem que mostrar o fruto. Caso contrário, vai ser mais uma Dalila ou um Dalilo. Terceiro sinal. Pessoas fingidas, elas fazem você se precipitar. Elas fazem você assinar documentos, elas fazem você tomar decisões radicais na sua vida, para depois você se arrepender. A Bíblia nos diz que Josué estava com o povo de Israel, conquistando a terra prometida. Então, alguns reis, líderes de povos, se juntaram, se vestiram de mendigos, pegaram pão velho e se apresentaram para Josué e disseram: nós somos andarilhos e estamos aqui para servi-los. E Josué cometeu o erro de fazer uma aliança com eles sem consultar a Deus. Demorou 3 dias para Josué descobrir que aqueles homens estavam todos mentindo. E quando Josué descobriu a mentira, já era tarde, porque ele já tinha feito a aliança. Esse é o problema, gente. Pessoas que são muito influenciáveis pelos outros. Sabe, gente que diz assim para você: teu marido está te traindo? Separa. Não está dando certo aí no trabalho? Sai. Aí o marido sai de casa, ela fica sozinha. E depois não tem ninguém lá para ficar com ela. Não tem ninguém lá para ajudá-la nas coisas da vida. O cara queria se arrepender, queria mudar de vida. Ele não quis mais fazer isso. Ele se arrependeu. Mas a outra diz: separa, não aceita isso. Tem mais aí. O mundo está cheio de homem bonito, de homem rico. Sabe o que eu tenho visto aí? Muita gente solteira e separada. Se tivesse tão fácil assim, você acha que ia ter tanta gente divorciada, tanta gente separada? Vou dizer uma coisa para você: os bons e as mulheres direita está em raridade. Se encontrou um ou uma, fica aí. Por isso que nós precisamos ter discernimento. Diz para você sair do trabalho, mas depois não vai pagar suas contas. Não é verdade? Por isso, querido, tudo consulte a Deus. Há pessoas que gostam de ver o circo pegar fogo. Dizem: separa, sai,
Faz, acontece e depois? Quem é que vai te ajudar depois? Há pessoas que a alegria delas, sabe, é poder ficar vendo o circo pegar fogo. Para ela é a novela da vida real. Para ela aquilo é melhor do que cinema. Ela se alegra com aquelas coisas. Tem pessoas que se alimentam disso. Se alimentam da intriga. Se alimentam, sabe, da desgraça dos outros. Por isso, tenha cuidado. Antes de tomar qualquer decisão, consulta Deus, amado. Consulta Deus, não vai na conversa de ninguém. Pergunta para Deus. Pessoas fingem ser suas amigas para lhe vender. Pessoas fingem ser suas amigas para fazer negócio contigo. Então pede a Deus, que Deus lhe dê discernimento, que Deus lhe mostre. O quarto sinal, fingidos se revelam, muitas vezes se revelam, e você deve acreditar no que Deus está mostrando. A Bíblia nos diz em Juízes 16, no texto que nós lemos, que Dalila estava tentando descobrir o segredo de qualquer jeito de Sansão. Ela queria saber o segredo da força dele. E toda vez, sabe, que ele falava algo para ela do seu segredo, revelava uma mentira para enganar ela, ele acordava, ele estava todo preso, cheio de amarra. Como é que não se deu conta? O indivíduo estava cegado, completamente encantado, sabe? Queridos, aprenda uma coisa: pessoas que são duas faces, elas sempre vão deixar sinais, elas vão deixar rastros, você vai identificar, sabe? Principalmente quando essa pessoa for confrontada. Quer conhecer uma pessoa? Confronta ela. Confronta ela, porque daí você vai conhecer ela. Porque há pessoas que, enquanto não confronta, são um doce. Mas você tem que ver realmente quando as máscaras caem, o que sobra. Vamos ver se realmente esse coração é um coração de Jesus ou se está só me enganando. Por isso, peça a Deus sempre para lhe mostrar. E quando você ver, acredite no que você viu. Não fique dando uma chance após outra chance, após outra chance. Confronte a pessoa. Sabe, eu aprendi que se eu estou com um problema com uma pessoa, eu não vou levar direto para o líder da igreja. Eu vou chegar primeiro e vou confrontar ela. E já aviso vocês, se vocês tiverem problema com qualquer pessoa aqui na igreja, por favor, não venham trazer para mim. Primeiro vai lá e te resolve com ela. É o que a Bíblia diz. Vai lá e te resolve com ela. Não adianta. Ah, o fulaninho lá me deu uma pisada. Ciclaninho lá gritou comigo. Beltrano passou e não me cumprimentou, estou magoado. Então vai e te resolve com ele. Não adianta trazer para mim, não sou teu pai. Não sou teu pai. Eu estou aqui para te ensinar a palavra. Eu estou aqui para te ensinar a palavra. E a palavra de Deus diz que você tem que primeiro ir lá e te acertar com o teu irmão. Se ele não te ouvir, você leva uma outra pessoa para conversar com ele. Aí se ele não te ouvir, aí sim você chega à liderança. Mas primeiro tem esses passos. Não tem essa história de ficar dodói. Isso significa imaturidade da sua parte. E eu vou dizer uma coisa para vocês: na vida, nós precisamos aprender a viver uma vida às claras, sem ficar guardando nada. Deu certo, não deu certo, vamos continuar, sabe? Para ninguém perder tempo. Eu não perco meu tempo, tu não perde teu tempo, ninguém perde o tempo.
Nós precisamos ser pessoas que vivam a verdade e que não tolerem a falsidade e a mentira perto de si. Eu até acredito, pode haver muitas vezes falsidade e mentira próximo a mim, mas não deixo entrar tão próximo, eu mantenho ela longe. Você sabe que diz que um pastor estava num país e ele estava lançando um livro. Aquele livro foi um best-seller na nação. E ele passou a manhã inteira assinando o livro. E eu sei como é cansativo assinar livro. E eu sei o que é passar uma manhã inteira assinando. E ele já estava muito cansado. O pessoal já tinha ido embora. E ele sentou num grupo de alguns supostos amigos e ficou à vontade. Quando ele ficou à vontade com esses amigos, ele falou algumas coisas que não deveria ter falado. E aquelas pessoas ali pegaram o que ele falou e espalharam. E aqui vai uma grande verdade para você: cuidado com as pessoas que você fica à vontade perto delas. É um erro, muitas vezes, você ficar à vontade perto de pessoas que você mal conhece. Há pessoas que você acaba falando, sabe, algumas coisas particulares e aquilo ali voa. Então, cuidado sobre o que você fala e sobre quem você fala. Às vezes a gente pensa que a pessoa é nossa amiga e você compartilha uma coisa com ela. Você compartilha uma coisa com ela sobre outra pessoa. E o que você falou é verdade. Só que aquela pessoa ali não é sua amiga. Ela vai lá e conta para aquela outra o que você falou, trazendo inimizade, briga e confusão para a sua vida. Então aqui, cuidado com quem você fica à vontade. Às vezes você está num grupo de amigos, num grupo de irmãos, ou até mesmo num churrasco, e você se sente à vontade, porque aparentemente é todo mundo amigo, aparentemente está todo mundo ali para estreitar os laços. Aí você abre uma coisa do teu casamento, ou você fala uma indignação que você tem contra alguém. Aquilo ali parece que vem voando até os seus ouvidos. Sabe? Eu sempre digo, querido, as paredes têm ouvido. As paredes têm ouvido. Às vezes a pessoa que você conversa ou que você critica, ela não é tão leal a você assim. Eu ensinei na igreja que eu fui pastor por muitos anos, eu ensinei que a nossa lealdade é sempre com a mais alta autoridade. Então, sabe o que acontecia? Quando alguém falava mal de mim, eu ficava sabendo. Eu ensinei isso para eles. A lealdade deles não era com um pastor que estava abaixo de mim. A lealdade deles não era com o maior dizimista da igreja. A lealdade deles era sempre com a mais alta autoridade dentro da igreja. Então, qualquer pastor que falava mal de mim, eu ficava sabendo. Daí eu confrontava. E sabe qual que foi o resultado disso? O resultado disso é que os 18 pastores que nós levantamos estão até hoje firmes no mesmo propósito, estão tocando a igreja está crescendo, porque ensinei para eles a viver em verdade, e sempre disse que um tem que proteger as costas do outro. Porque se eu aceito a crítica ou a condenação contra um pastor, logo eu estou descobrindo as costas dele. Então eu ensinei que eu iria ser leal a eles, mas eles deveriam ser leal a mim também. E daí, alguém que tentava falar mal de mim, chegava em forma de sobremesa para mim. Aprenda a manter pessoas muito confiáveis próximo de você.
eu não conhecia quase ninguém quando eu vim para São Paulo, a não ser os pastores aqui e alguns irmãos que vinham nas minhas escolas. E eu sempre vi as pessoas, quando se mudam para um lugar, a dificuldade delas é encontrar pessoas confiáveis. E o que eu fiz? Eu trouxe uma equipe confiável para andar comigo, para trabalhar comigo, que já trabalhavam comigo, que já me conhecem. Querido, a lealdade não tem preço. A verdade não tem preço. Eu procuro conhecer as pessoas, para que então eu saiba o coração delas, se elas podem estar próximas de mim ou não. Agora a pergunta para ti é: a pessoa que está próximo de você, ela é confiável? O quinto sinal, um fingido é alguém com quem você não pode sentir-se à vontade. Uma pessoa fingida, você não consegue se sentir à vontade perto dela. Sabe, tem alguma coisa nela que inquieta você. Você não deve confiar em pessoas que você suspeite serem fingidas. Tenha cuidado então. O sexto sinal: grandes expectativas levam pessoas a fingir. Grandes expectativas levam pessoas a fingir. Sabe, você nem conhece a pessoa e você já está colocando ela lá em cima. É claro que ela vai ser do seu lado. Correto? Você mal conhece ela e já está dando coisa para ela. Grandes expectativas levam pessoas a fingir. Qual que é a melhor maneira de você sentir o coração de uma pessoa? É andando junto. Você só vai conhecer ela andando junto com ela, andando do lado dela. Caso contrário, querido, não tem como. Você quer conhecer mesmo um funcionário seu, um colega de trabalho? Convida ele para estar mais próximo de você, mas não abre muito a tua vida para ele. Ó, não fala quanto tu ganha, não fala o que tu está pensando em comprar. Tenha cuidado com essas coisas. E sabe, certa vez eu estava com uma pessoa e eu queria testar ela. Eu queria testar ela, eu queria conhecer ela. E eu peguei e falei uma coisa para ela. Falei uma coisa para ela que eu tinha feito, que eu tinha comprado. E sabe o que aconteceu? Depois que eu falei aquilo, a pessoa ficou umas 2 semanas sem falar comigo. Aí depois voltou. Só que quando voltou eu já sabia. Preste atenção com pessoas, querido, que você mostra uma coisa para elas e daqui a pouco elas vão lá e compram uma coisa ou dizem que querem comprar uma coisa igual a sua. E para encerrar essa palavra, pessoas fingidas, pessoas falsas, têm mudanças completas de atitude na sua frente. Ou seja, da água vira vinho. Sabe, a pessoa estava até desanimada. Assim, sabe, triste, abatida perto de você. Aí chegou alguém importante para lhe cumprimentar, ela já mudou. Essas mudanças muito drásticas, tem coisa nesse mato aí. Sabe, uma vez eu estava... Olha que interessante essa situação que ocorreu comigo. Eu sou muito observador, né? Então, eu vi duas pessoas estavam conversando, aí a mulher estava chorando ali do lado da amiga dela.
De repente chegou o marido da amiga dela, mas num instante parou de chorar. Eu disse, mas esse é quase o consolador, né? Porque gente, nós precisamos pedir a Deus discernimento espiritual. Nós precisamos pedir a Deus que Deus nos mostre o que está oculto. Nós devemos pedir a Deus que Deus mostre o que é e o que não é para a gente. Nós precisamos ter um coração, sabe, conectado em Deus, assim como o profeta Samuel, aonde Deus disse para ele: Samuel, eu olho para o coração, você tem que olhar para o coração também, Samuel. Você tem que ver quem é quem, Samuel. Gente, pelo amor de Deus, caminhe vigiando e orando como ensinou Jesus. E eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa muito vitoriosa. Eu disse para minha esposa essa semana que a gente vê algumas coisas andando no trecho, como se diz, que deixam a gente muito triste. Porque você vê algumas pessoas que pregam uma coisa e vivem outra. Então, o homem engana muito pela aparência, muito, demais. Então, eu tenho orado a Deus, sabe, para que Ele me dê discernimento espiritual ainda mais. Porque nem tudo que reluz é ouro. Esse ditado antigo, ele é uma bênção, porque é uma verdade para a nossa vida. Discirna mais as pessoas que você vai dar oportunidade para elas, discirna mais as pessoas que estão próximas de você, discirna mais quem você traz para dentro do teu ciclo de amizade, dos teus relacionamentos. Veja bem quem é essa pessoa, sabe, pela conversa eu já consigo ver a pessoa, pela conversa dela ali, sabe, a maneira como ela fala, a maneira como ela fica à vontade, eu já entendo, sabe, porque uma pessoa de valor, você também vê à medida que ela fala. Por isso, meu amado, que Deus te dê discernimento espiritual, para que você não seja enganado e ao mesmo tempo você viva uma vida vitoriosa em Deus. Amém? Gostaria que você ficasse de pé agora junto comigo. Eu quero orar pela tua vida, te abençoar. Aleluia. E você que está ao vivo com a gente, essa palavra é para o teu coração. Nós estamos conectados aqui. E eu creio, Deus está falando com muitos de vocês que estão aí ao vivo. Aleluia. Aleluia. Gostaria que você fechasse seus olhos e que você falasse com o Espírito Santo nesse momento. O Espírito Santo te dá discernimento espiritual. Senhor, dá discernimento espiritual para os teus filhos. Ajude-os, Pai, a discernir. Ajude-os, Pai, a discernir. Ajude-os a discernir, Espírito Santo, a tua perfeita vontade. No nome de Jesus Cristo, a minha oração a